Um bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui na manhã de hoje. Mas o Virgílio me botou numa situação e eu vou deixar que vocês resolvam para mim. Ele colocou ali 2 temas: mediunidade e Jesus. Vocês escolhem qual que vocês preferem. Porque a gente faz um trabalho sobre mediunidade e a gente também tem um trabalho sobre Jesus. Então vocês escolhem, mediunidade ou Jesus. Mas aí não dá tempo. Normalmente, o que acontece é o seguinte: na minha casa a gente divide os temas. São 3 oradores, nós dividimos assim, as áreas de atuação de cada um. Eventualmente a gente penetra na casa do outro. Então minha mãe normalmente aborda o aspecto religioso, meu pai normalmente aborda o aspecto filosófico e eu normalmente abordo o aspecto científico. Eventualmente a gente tem uma palestra e, no meu caso, eu tenho só 5 palestras. Porque normalmente quem faz palestras são meus pais. Eu faço mais seminário. Minha área de atuação, eu sou professora. Então, o ritmo é esse. Mas eu tenho 5 palestras de apresentação. Depois você 5 palestras, já me conhecem. Aí vocês me chamam para fazer um seminário. Então, uma das palestras é mediunidade, outra palestra é Jesus. Jesus não temos dúvida. Agora, a mediunidade nós temos. Então, vamos lá. Quem prefere Jesus, levanta o braço. Quem prefere mediunidade, levanta o braço. Ganhou a mediunidade. Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre mediunidade. Nós vamos usar um livro só. Aliás, 2. Um é o Livro dos Médiuns e o outro é o Dicionário. Conhece? Não, porque é um livro importante, o Dicionário. Porque o meu ramo de atuação é filosofia. E uma das coisas importantes em filosofia é conceituar, definir do que estamos falando exatamente. E é um problema com a mediunidade quando a gente pergunta o que é mediunidade e cada um diz uma coisa diferente. Acham que estão dizendo a mesma coisa. Mas quando nós vamos definir as palavras usadas, descobrimos que cada um diz uma coisa totalmente distinta. Mas o Livro dos Médiuns define exatamente o que é mediunidade. Com palavras econômicas, com palavras objetivas e que fecham exatamente o significado do que seja mediunidade, sem nenhuma controvérsia. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e cria-se uma pequena confusão. Então, como eu sou professor, eu costumo debater um pouquinho. Como eu já vi que o pessoal aqui no Espírito Santo gosta do debate, a gente vai abrir um pouquinho. Então, vamos lá. Médico e medicina são sinônimos? São a mesma coisa? Quando eu uso a palavra médico e quando uso a palavra medicina, eu quero dizer a mesma coisa? São coisas diferentes? Médico é uma coisa, medicina é outra coisa. Da mesma maneira, médico e medicina não são a mesma coisa, médium e mediunidade não são a mesma coisa. Médium é uma coisa, mediunidade é outra coisa. Então vamos definir. O que é mediunidade? Por exemplo, o que é medicina? Medicina é a ciência que estuda os transtornos corporais. Inclusive, nem o corpo são. Quem estuda o corpo são é a biologia. Então, a medicina é a ciência que estuda o quê? Desequilíbrios corporais. É isso. Então, toda vez que seu corpo deixa de funcionar por algum motivo, você chama quem? O médico. Não chama o biólogo, chama? Não, o biólogo, se você descobrir uma coisa nova, uma forma de vida nova, você chama quem? O biólogo, para estudar essa forma de vida nova. Então, na medicina, a gente estuda biologia, né? Então, quando você estuda o funcionamento do coração, isso não é medicina. É o quê? Biologia. Medicina mesmo, você só estuda depois que aprendeu biologia. Depois que você aprendeu como funciona o corpo, aí você vai descobrir quando ele não funciona direito. Aí é o quê? Medicina. Ok? E médico? O que é médico? O que é médico?
É a mesma coisa que medicina? Não. Então o que é médico? Médico, quem trabalha com medicina, tem muita gente que trabalha com medicina, por exemplo, fisioterapeuta, enfermeira. E médico? O que é médico? Olha, se você não sabe, tem um exemplo lá que define, né? Quando não é, eles processam. Olha, o que é médico? É aquele que cuida dos transtornos mentais. Tem psicólogos também cuidam. Né? Ele que é habilitado para o exercício da medicina. Médico é alguém habilitado. O que é habilitado? Recebeu uma carteirinha, né? Um diploma. É alguém habilitado. E essa habilitação tem algumas características a praticar a ciência médica. Nem todo mundo é autorizado a praticar a ciência médica. Só aqueles que têm diploma. Então, é diferente médico de medicina? Então, olha só. Médico é aquele habilitado, é aquele que tem o diploma. Certo? Então, vamos lá. O que é mediunidade? Mediunidade é uma cadeira? Não. Mediunidade é uma ciência? É uma ciência? Olha bem, a medicina é uma ciência. A mediunidade é uma ciência? Não. O que é mediunidade? É uma ciência? Onde é que você se forma para praticar essa ciência? Você sabe que a ciência tem normas. E tem alguém que dirige normas. Senão não é ciência. Né? Então vamos lá. Mediunidade é uma ciência? É uma cadeira? O que é mediunidade? Aí falou um dom, já ficou mais agressivo. É uma capacidade. Então mediunidade é a capacidade de fazer o quê? É uma capacidade. É uma coisa que quem possui? Os seres humanos. Porque as abelhas não possuem. Outros eles não possuem. É uma capacidade humana. É a capacidade humana. Então, a capacidade que os seres humanos, todos os seres humanos, então é a capacidade que alguns possuem de fazer o quê? De mediar. O que é mediar? Mediar está no meio, né? Tem mediana, tem meio. Então, o que é mediar? Certo. Ok. É a capacidade de ficar no meio. Então, você é médico, está no meio deles. É isso? É que está no meio? Só isso? Estabelecer uma conexão extrasensorial. Não, porque aí você tem outras coisas. Tem um telepata também faz isso, percepção extrasensorial. Essa é a definição de paranormalidade. Então vamos lá, o médium é aquele que tem a capacidade de fazer o quê? É aquele capaz de ligar o mundo físico e o mundo espiritual. Não é complicado, é muito simples, na verdade. Quanto menos palavras você usa para conceituar alguma coisa, mais corretamente você faz. Médium é aquele capaz de intermediar o mundo físico e o mundo espiritual. Tem alguma outra maneira de intermediar? Tem algum outro jeito? Não. Então, para intermediar o mundo físico e o mundo espiritual, você precisa do quê? Da capacidade mediúnica. Então, mediunidade é a capacidade que algumas pessoas possuem de intermediar o mundo físico e o mundo espiritual. Pegar coisas do mundo espiritual e trazer para o mundo físico. Sem isso, dá para fazer essa ligação? Não. Então, para você saber o que está acontecendo no mundo espiritual, só indo para lá. Então, se você quiser continuar aqui e fazer a ligação, só através da mediunidade. Então vamos repetir. Mediunidade é a capacidade que algumas pessoas possuem de intermediar o mundo físico e o mundo espiritual. Só isso. Muito simples. Então toda vez que há uma intermediação entre o mundo físico e o mundo espiritual, nós chamamos de mediunidade. E alguém falou ali de percepção extrasensorial. Percepção extrasensorial é a mesma coisa que mediunidade? Eu sou parapsicóloga formada, né? A
parapsicologia tem uma federação, Federação Brasileira de Parapsicologia, que é cadastrada na Federação Internacional de Parapsicologia, que dá um diploma aos parapsicólogos. Então, para você ser parapsicólogo, você tem que fazer o curso. No Brasil, durante muito tempo, qualquer pessoa poderia fazer, mas nos Estados Unidos, somente psicólogos podem ser parapsicólogos, ou médicos, ou alguém da área, porque parapsicologia é uma especialização. Tá? Então, você se forma nisso. Então, a principal universidade é a Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Então, é onde se surgiu a parapsicologia. Ela foi oficialmente aceita pelas academias de ciências. Então, a parapsicologia define percepção extrasensorial. O que é percepção extrasensorial? O nome já diz. O que é percepção? É o quê? São as capacidades que você tem de tirar informações do mundo físico e trazer para onde? Para o cérebro, certo? Então, quando eu estou vendo, eu estou percebendo algo no exterior. E nós, para percebermos as coisas, usamos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, lembram? Gustação. Então, os 5 sentidos. Então, através desses 5 sentidos, é que nós sabemos o que está acontecendo. Então, se a gente ficar cego, surdo, mudo e perdido, tá? Como a gente fica? Totalmente isolado do quê? Do meio. Você está preso dentro do seu corpo e não sabe nada do que acontece lá fora. Então, a única maneira de você saber o que acontece lá fora é através do quê? Dos seus sentidos. Mas descobriu-se que algumas pessoas sabiam coisas que não estavam vendo, que não estavam ouvindo, que não estavam percebendo pelos seus sentidos. E o nome disso é percepção extrasensorial. Percepção extrasensorial é a mesma coisa que mediunidade? Então vamos lá. Chover. Chover. Vocês sabem o que é chover, né? No Rio de Janeiro é normal? É normal chover no Rio de Janeiro? Não é não? É uma aberração da natureza? Chover é normal no Rio de Janeiro? Não, eu estou perguntando especificamente no Rio de Janeiro. É normal chover? Perfeitamente normal. Vou perguntar, chover granizo no Rio de Janeiro é normal? Não? Vocês acham que é o fim do mundo? Deus está destruindo a terra, é o apocalipse? É normal ou não é normal? Então vocês estão confundindo o comum com o anormal. Mas não é isso que eu perguntei. Eu perguntei se era normal. É normal? Perfeitamente normal. É um fenômeno meteorológico perfeitamente normal. Inclusive. Só que é muito incomum. Não confundam incomum com normal. Certo? O que é uma coisa comum? É uma coisa que acontece muito. Então, é muito comum, você vê muito. Certo? Por exemplo, ser neurótico é normal? Não. Ser neurótico é uma patologia, você está doente. Agora é comum você ver neuróticos por aí? Entendeu? Percebeu o que eu quero dizer? Então ser neurótico não é normal, significa que você está doente. Mas é muito comum. Então, chover no Rio de Janeiro é perfeitamente normal. Chover granizo no Rio de Janeiro também é um fenômeno meteorológico normal. Agora, chover é muito comum no Rio de Janeiro. Chover granizo é muito incomum. Entenderam a diferença? Uma coisa comum e uma coisa incomum? Bom, se eu pegar esse copo aqui e soltar, o que acontece? Cai. Se eu fizer de novo, o que acontece? Ele cai. Se eu pegar de novo, o que acontece? Então ele sempre cai, certo? Cai ou não cai? Por quê? Porque existe uma lei. Que lei é essa? Lei da gravidade. Então a lei da gravidade considera-se uma lei universal. Acontece em qualquer parte do planeta. Se eu levantar na China o copo e soltar, o que acontece? Ele cai. Em qualquer parte do mundo ele cai? É uma lei. Pois é. O que vocês vão pensar se eu soltar o copo e ele não cair? Ele voar e passear pela sala? É uma coisa normal?
Existe uma lei universal, a lei da gravidade, e esse copo acabou de fazer o quê? De quebrar a lei da gravidade. Isso é normal? Não, absolutamente anormal. Existe uma lei natural que diz que os copos pesados, sem uma força aplicada nele, irão ser atraídos. Lei da gravidade. Bom, e o copo voou. E aí é normal? Não. O pior, que determinadas pessoas, toda vez que soltam o copo passeia. Não é só uma vez. Não foi um fenômeno de uma vez. Acontece muitas vezes. E eles repetem isso em vários locais. Por exemplo, eu saber o que você está pensando é normal? Sem você me falar, sem você me dizer é normal? Mas tem gente que faz isso o tempo todo. Por exemplo, Joseph Bexheim criou um teste usando um baralho chamado baralho Zener. O baralho Zener tinha uns desenhos, lembra? Cruz, estrela, linhas onduladas. Então ele fazia um teste com o baralho. Eram 25 cartas que você repetia 5 vezes, dão 100 chances. Vocês sabem o que é estatística? O que é estatística? É um ramo da matemática que a gente usa muito para estudar os fenômenos. Qual a probabilidade de você acertar alguma das cartas? Tem chance de você acertar? Por exemplo, se eu jogar um dado aqui, um dado tem quantas faces? Não, é uma coisa mais fácil. Uma moeda tem o quê? Eu jogo para cima e... Qual a chance de você acertar o que deu? É uma chance em duas, certo? Se eu jogar o dado uma vez e depois outra vez, qual a chance de você acertar as duas vezes? É uma em... Olha como é que faz a estatística, né? Então a primeira vez é uma em 2 chances, certo? Se eu jogar 2 vezes, qual a probabilidade de você acertar? Alguém sabe fazer esse cálculo de fração aqui? Você tem o numerador aqui e... Então, se eu jogar a moeda 2 vezes, tem uma chance em 4 de acertar. E se eu jogar mais uma vez? Quantas chances? Uma em 2 vezes 2? Vezes 2? 2 vezes 2? Vezes 2? Uma chance em 8. E se eu jogar o dado 10 vezes, qual a probabilidade de eu acertar? É 2 elevado a 10ª potência. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Qual a probabilidade de eu jogar a moeda 100 vezes e acertar todas? Uma chance em 2 elevado a 100ª potência. Ou seja, 1 dividido por 0, é 0, Não. 0, gente, vocês têm que estudar matemática. Qual a probabilidade? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora, se eu dividir o número 1 por esse número, vai dar quanto? Aí vai dar... Não é infinito, não. Tá? Não é infinito, mas é um número pequeno. Então, esse número, vocês conhecem esse símbolo aqui? Sabe o que é aproximadamente? Porque 0,0, 1 milhão de zeros, 1 é 0. Porém, é um número. Então, a probabilidade de eu jogar a moeda 100 vezes e você acertar todas é, matematicamente falando, nenhuma. Não há chances, matematicamente, de eu jogar a moeda 100 vezes e você acertar todas. É impossível. Deu para entender? Foi assim que Joseph Bexheim provou matematicamente que a percepção extrasensorial existia. Porque haviam homens que acertavam todas as
todas as vezes. Só que ficar multiplicando 2 é um número complicado. Então, em vez disso, alguém vem aqui, ó. Então, o que ele fez? Em vez de usar 2, ele usou percentagem, né? 1 em 100, aí 100%. Então, no baralho Zener, aleatoriamente, com a sorte, você é capaz de acertar 5 cartas. Então, com a sua percepção normal, na sorte, eu usando o baralho Zener, você tem a chance de acertar 5 cartas. Então, 5% é o valor que você espera normalmente acertar. Bom, se eu acertar 10% uma vez, pode acontecer? Pode. Mas se eu acertar 10% todas as vezes, pode? Não, não pode. Existe uma alteração da equação matemática. Então, então, se você acerta 10%, significa que você apresenta 5% de telepatia. Só que ele pegou alguns que acertam todas as vezes. Ou seja, qual a probabilidade de ser sorte? Nenhuma. Não há probabilidade de ser sorte. Então, ele demonstrou matematicamente. Isso que eu estou falando de coisa simples. Foi a maneira com que ele demonstrou matematicamente a existência da percepção extrasensorial. Existem pessoas que acertam sempre. E é interessante que no meio dos testes ele descobriu um outro fenômeno, né? Então, as cartas eram assim: quadrado, círculo, cruz, estrela e linhas onduladas. Eram esses símbolos. Então, ele tinha uma tabelinha assim. Então, a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta. Tá? Então, ele fazia o teste de duas maneiras. Uma, ele puxava a carta, olhava, botava do lado. E a pessoa tinha que dizer: que carta saiu? Aí, digamos que saiu o quadrado. Aí a pessoa dizia círculo. Aí ele tirava outra carta, o círculo. A pessoa dizia estrela. Aí ele tirava estrela. A pessoa dizia linhas onduladas. Aí linhas onduladas. A pessoa dizia círculo. Aí ele tirava círculo. A pessoa dizia estrela. Bom, ele acertou alguma? Errou todas. Aí normalmente ele fazia o teste muitas vezes. Qual a probabilidade de você errar todas sempre? Nenhuma. Porque prevê-se 5% aleatoriamente. Então você faz 100 vezes o teste e erra todas. O teste deu alterado. Como? Aí ele percebeu um fenômeno interessante. Olha só. Pá. O que o cara fez? Ele não acertava nenhuma aqui. Por quê? Porque ele acertava todos aqui. Ele estava dizendo a carta que ia sair. Já notaram? Ele tirava quadrado, ele dizia círculo. A próxima era? Aí ele dizia estrela. A próxima era? Aí ele dizia linhas onduladas. A próxima era? Premonição. Ou, como se fala em parapsicologia, pré-cognição. Conhecimento do futuro. E o engraçado é quando aqueles acertavam o contrário, né? Acontecia também, né? Ele tirava círculo, a pessoa dizia linhas onduladas. Aí ele tirava estrela, a pessoa dizia círculo. Aí ele tirava quadrado, e a pessoa dizia estrela. Né? Aí ele tirava linhas onduladas, e a pessoa dizia quadrado. Olha só, ela errou tudo de novo. Todas as vezes que ela fazia, ela errava tudo. Agora olha que interessante, ó. O que é isso? Ela acertava a que tinha saído anteriormente. Como é o nome disso? Retrocognição, conhecimento do passado. Cognição, conhecimento do passado. Lembra aquelas pessoas que dizem: aconteceu isso não pode ser no passado. Então, com os testes matemáticos, eles podiam mensurar matematicamente o quê? A percepção. Porque como é que eles percebiam isso? Não tinha como. É uma percepção
extrasensorial. Tá? Só que, quando você começa a demonstrar isso matematicamente, tornou-se um fenômeno mais comum do que se pensa. Um fenômeno anormal pode ser comum? Bom, essas pessoas não tinham nenhuma patologia, não tinham nenhuma deficiência, não estavam doentes, nem estavam sob efeito de droga nenhuma. Então, eu pergunto, isso é normal? É normal? Você saber alguma coisa sem ninguém te dizer? É normal você saber coisas que vão acontecer? É normal você saber coisas que já aconteceram? Não. Porém, muitas pessoas fazem isso. E fazem de tal maneira que a gente pode medir matematicamente. Eu posso dizer quem é telepata ou não, fazendo alguns testes. Isso é anormal? Eu não posso dizer que seja normal, porque é muito frequente na população. Existem muitas pessoas que têm essas capacidades. Então, como é que eu faço? Eu não posso dizer que é normal, porque não é normal. Mas também não posso dizer que é anormal, porque é muito frequente. Então, a parapsicologia criou uma palavra. A palavra não é normal. Também não é anormal. É um fenômeno paranormal. O que é um fenômeno paranormal? Não é um fenômeno normal. O que é um fenômeno normal? É um fenômeno cujas leis naturais nós conhecemos. Chover granizo no Rio de Janeiro é normal? É. Por que é normal? Porque a gente sabe que determinadas condições atmosféricas, temperaturas, etc., podem produzir granizo? Pode. Isso é perfeitamente natural. É incomum, é natural. Agora, o que é um fenômeno paranormal? Ler a mente da pessoa é normal? Não. Mas é anormal? Também não posso dizer. Então, o que significa paranormal? É um fenômeno natural cujas leis que o regem nós não conhecemos. Então, acontece, é um fato. Eu não posso negar que isso acontece. Joseph Bexen provou matematicamente, usando a estatística, que é frequente na população. Você pode, inclusive, medir quanta telepatia a pessoa tem. Então, ele cunhou o termo fenômenos paranormais. São fenômenos, porque você pode medir, cujas leis não conhecemos ainda. No futuro, vamos saber como é que funciona, mas por enquanto a gente não sabe. Ok? Então, o fenômeno paranormal. Então, a parapsicologia estuda os fenômenos paranormais. Ela mede, ela tenta definir que tipos existem, onde eles existem e tentam descobrir como funciona. Ainda não descobriram. Porque, na verdade, para descobrir como funciona é um outro ramo da ciência, é a neurologia. Tá? As neurociências. Mas vamos lá. Então, a parapsicologia mede a existência dos fenômenos paranormais, a sua frequência, os locais onde acontecem, em que circunstâncias acontecem. Ela tenta definir leis para isso. Algumas já descobriram. Então, ele dividiu, por exemplo, os fenômenos em dois tipos. Existem os fenômenos objetivos e os fenômenos subjetivos. O que é fenômeno objetivo? Então, tem pessoas que são capazes de atear fogo com a mente. Chama parapirogenia. Para de paranormal, piro de fogo, genia. Criar fogo com a mente. A gente pega assim, pá, tá com fogo nas coisas. Isso é um fenômeno objetivo. Dá pra gente ver. Certo? Mas telepatia dá pra ver? Não, ele é subjetivo. Então são fenômenos físicos e fenômenos psíquicos. Os fenômenos físicos, por exemplo, mover objetos com a mente, atear fogo com a mente, né? Telecinese, já ouviram falar, ver nos filmes muito? Mover objetos. Então fogo. Parafotogenia é luz. Tem pessoas que são capazes de gerar luz com a mente, de gerar várias coisas, inclusive tem aqueles que juntam os dois. Por exemplo, tinha um paranormal chamado Ted Sirius, que ele era capaz de ler sua mente e fotografar. Você pensa em alguém, aí ele captava a imagem, pegava o papel fotográfico e fazia foto do seu pensamento. Isso, fotografia, Ted Sirius. E aí eles foram medir a distância que a telepatia podia alcançar. Tem limite de distância a telepatia? Você não pode dizer que sim ou não, tem que fazer o teste. Olha o teste que eles fizeram. Eles botaram o cara numa sala e marcaram no determinado horário
e puseram voluntários em vários locais. Um estava do outro lado da porta, outro estava no jardim, outro estava no outro bairro, outro estava em outra cidade, outro estava em outro estado, outro estava em outro país. Marcaram um determinado horário, e naquele horário ele deveria ver alguma coisa, concentrar-se naquilo e bater uma foto. E o paranormal na sala ia desenhar o que ele estivesse captando na mente. Então, o cara que estava do lado da porta, do lado de fora, olhou um objeto de decoração, concentrou-se e tirou a foto. E ele desenhou a janela, direitinho que o cara estava olhando. O cara do outro lado da rua desenhou uma planta, e ele acertou também. Ele acertou de todo mundo, até o cara que estava no outro continente. Diga. Só que é o seguinte, não deixa eu para eu fechar o pensamento, senão o que acontece? Eu não consigo. Vocês notaram que o assunto vai rendendo pra caramba? Então, ele percebeu que a telepatia não tinha limite de distância. Então, independente da distância, ele concentrando-se naquela pessoa, ele captava os pensamentos. Então, ele descobriu que a telepatia não depende da distância, depende da conexão. Então, tem pessoas que lia mais fácil do que outras pessoas. Normalmente, quando você tem uma conexão emocional, é mais fácil. Quer ver outra coisa incrível que eles descobriram? Que é mais fácil ler pensamentos ruins do que pensamentos bons. Isso. Se você estiver pensando uma coisa ruim, é mais fácil de ler do que uma coisa boa. Então, as pessoas que têm problemas são mais fáceis de serem lidas do que as pessoas felizes. Por quê? Porque será que o pensamento ruim é mais forte? Aí eles tentaram explicar o que era. Não tem nada a ver com o pensamento mais forte. Tem a ver o seguinte: quando você tem um problema, você pensa muito fixamente neles. Quando você está feliz, você não pensa nada. É isso. Aí eles dizem, não, é nebuloso, eu não consigo ver o que ele está pensando. Porque você não está feliz, você não pensa nada. Você não pensa nada. E que nós nos concentramos muito fortemente nos nossos problemas. Então não é que o problema seja mais forte que a coisa boa. É que você presta mais atenção nas coisas ruins do que as boas. Já notou? Quando você está infeliz, eu estou infeliz. Quando você está alegre, você não agradece nem nada. Você acha normal. Já notaram? Tanto que você perguntar, lembra da última dor que você se lembra? Lembra quando você estava feliz? Não lembra. Então, os telepatas perceberam, então, que pessoas infelizes são mais fáceis de serem lidas do que pessoas felizes. E aí, pequenas outras coisas foram sendo descobertas a respeito da telepatia. Então, existem os fenômenos objetivos, que são os físicos, e os subjetivos. Tá? Mas antes dessa divisão, esses fenômenos objetivos e subjetivos é uma divisão da parapsicologia. Porque antes disso, existe uma outra divisão. Existem os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos. O que são fenômenos anímicos? Vamos lá. Telepatia é um fenômeno mediúnico? Vamos lá, lembra? O que é mediunidade? Mediunidade é o quê? A capacidade de intermediar o mundo e o mundo. Telepatia é mediunidade? Por que não? Por que não? Cadê o mundo espiritual? Onde está? Na telepatia, onde está o mundo espiritual? Inclusive, eu conheço vários telepatas que não acreditam em espírito. Por quê? Mas eu sou capaz de ler a mente do povo. Eu nunca vi um espírito na vida. Só pode ser o quê? Mentira. Inclusive tem um paranormal, um clarividente, que ele é capaz de escrever sua casa. Você diz assim, como é sua casa? Ele pega, se concentra, sua casa é assim, 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 e descreve sua casa à distância, através da sua mente. Então ele é capaz de ver através de objetos opacos. Você pega a bolsa e diz o que tem dentro da sua bolsa. Então esses são os mais descrentes. Não existe espírito no quê? O cara vê tudo. Não vê espírito, logo espírito não existe. Deu para entender? Então, os paranormais são aqueles mais descrentes com relação ao espírito. Sim, peraí. Mediunidade e paranormalidade são a mesma coisa? Não. Porque existem os fenômenos anímicos. O que são fenômenos anímicos? O que é anímico? Ânima é alma.
Então, fenômenos paranormais, anímicos, são os fenômenos que você faz. Então, telepatia é um fenômeno mediúnico? Não. Eu posso ler a mente de outra pessoa e não vejo espírito nenhum. Isso é mediunidade? Não. É um fenômeno... Não é um fenômeno anímico, tá? É um fenômeno anímico. Tá? Paranormal anímico significa, é um fenômeno paranormal, é uma percepção extrasensorial. Só que é produzido pela própria pessoa. Tá? Então, por exemplo, eu pego assim, você usa aliança, né? Aí eu pego a sua aliança e começo a dizer: essa aliança pertence a uma pessoa assim, 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 assim. Como é o nome disso? Psicometria. Tá? É um fenômeno mediúnico? Cadê o espírito? Tem algum espírito na jogada? Então como é que você sabe se o fenômeno é paranormal anímico ou mediúnico? Procura o espírito. Tem espírito na jogada? Não tem espírito, não é mediúnico. Veja bem, eu olho para você e digo assim: eu estou vendo seu pulmão, você tem uma mancha assim, assim, assim. Isso é um fenômeno mediúnico? Não. Agora, olha, tem uma voz aqui me dizendo que seu pulmão tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Isso é um fenômeno o quê? Ah, descobriram o espírito? Às vezes tem os dois. Por exemplo, né? A pessoa olha e vê o pulmão, vê um monte de coisa, e ela não entende nada. Aí vem o espírito: olha, isso que você está vendo é isso, assim, assim, assim. Que fenômeno é esse? É um fenômeno medianímico. É um fenômeno paranormal medianímico. Metade mediunidade, metade anímico. Paranormal, tá? Não esqueça. Que fenômeno anímico, por exemplo, um fenômeno anímico, histeria, doença psicossomática, tá? Quer ver? Aquilo que o Padre Quevedo fala muito, né? Eita, me fugiu a palavra. Hiperestesia indireta do inconsciente. Hiperestesia indireta do inconsciente é um fenômeno que o Padre Quevedo cita muito. O que é isso? Em estados, por exemplo, de transe, você pode fazer uma série de coisas que parecem o quê? Fora do comum e não são. Por exemplo, então eu boto você em transe hipnótico e você entende inglês. Sabe por que você em transe hipnótico entende inglês perfeitamente bem? Quem assiste filme legendado? Levanta o braço. Quem assistiu pelo menos 100 filmes ao longo da sua vida? Levanta o braço. Todas as pessoas que levantaram o braço, se forem capazes de entrar num transe sonambúlico, são capazes de entender o inglês perfeitamente bem. Por quê? Porque o inconsciente guarda essas informações. Então, quando o Padre Quevedo diz não tem mediunidade, isso é hiperestesia indireta do inconsciente, não é nem paranormalidade, é um fenômeno anímico normal. Entenderam a diferença? Entenderam ou não entenderam? Por exemplo, como é seu nome? Rogério. Rogério, você conhece aquela moça da ponta? Conhece? Certo, conhece ela, né? Se eu coloco ele em transe hipnótico, eu quero que você receba o espírito da Selma. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai imitar a Selma tão direitinho que a mãe dela vai jurar que ela morreu e está encarnando nele aqui. Ele acordado, ele não é capaz de fazer isso. Mas ele em transe é. Por quê? Porque ele guarda uma série de informações da Selma que ninguém ele sabe. Então em transe ele imita ela tão direitinho que você jura que ela morreu e está aqui falando. Isso é um fenômeno paranormal? É paranormal? Ele está recebendo algum espírito? É um fenômeno o quê? Olha só. É um fenômeno paranormal? Não, é um fenômeno o quê? Normal. É um fenômeno anímico. Normal. Ele está tirando informações do subconsciente e usando. Não é um fenômeno mediúnico, não é um fenômeno paranormal. É um fenômeno normal. Isso pode acontecer? Pode. Por isso, muitos não acreditam em mediunidade, que eles acham que é o quê? É isso, você fez um transe e está fazendo isso. Imitando a pessoa. Tá? Então é isso. Não é mediunidade. O que vocês acham? Bom, eu tenho essa experiência e continuo acreditando em mediunidade. Por quê?
Porque existem fenômenos mediúnicos, gente. E quando ele recebe alguém que nunca conheceu, que ele nunca viu, e diz detalhes. E quando ele diz detalhes que a própria família não sabe? Então não é nem telepatia, não é nem leitura de mente, não é isso, não é nada. É um fenômeno paranormal mediúnico. Então existem fenômenos paranormais mediúnicos? Sim. Agora, tem muitos que não são. Então, o que a gente precisa fazer? Não confundir as coisas. Tá? Então, tem fenômenos que não são nem paranormais, são subconscientes mesmo. Tá? Aí, se o fenômeno for muito frequente, aí você precisa de um tratamento médico. Tá? Porque você tem um transtorno mental. Por isso, pessoas com problemas mentais não devem participar de reuniões. Por quê? Porque é perigoso. Tá? Tá? Então não confunda animismo com o quê? Fraude. É outra coisa. É perigoso ela ficar louca e ser internada. Nunca ouviram falar disso? É muito comum. Eles vão para o terreiro, saem de lá, vão direto para o hospício. Nunca ouviram? Viram até preconceito. Por quê? Porque se você pegar uma pessoa psicótica e muito sugestionável, ela pode ter um surto psicótico? Pode. Então, pessoas com transtornos mentais não devem participar desse tipo de reunião. Elas são muito suscetíveis. Tá? Então, elas podem fazer um transtorno mais grave? Tá bom? Então, se você chega para alguém que já está doente e diz assim: olha, estou vendo um obsessor horroroso atrás de você. Por isso, se disserem que Divaldo disse isso, é mentira, porque não vai fazer um negócio desse, vai? Não, então pense um pouquinho de bom senso. Alguém chegou para mim recentemente: me disseram que o Divaldo disse que tem 5 obsessores atrás de mim. Eu disse: filha, isso é mentira. Como assim é mentira? Primeiro, o Divaldo jamais faria isso. Ele não faria porque, primeiro, que é uma boa pessoa. Segundo, que é uma pessoa responsável. E segundo, que tem um mentor espiritual muito bom. Então, junta essas coisas e já elimina essa possibilidade. Tá? Imagine se a pessoa tem um transtorno mental e você diz um negócio desse. Dispara uma paranoia qualquer. Pode acontecer? Pode. Deu para entender como funciona? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, entre os fenômenos paranormais, existem 2 tipos. Os anímicos, que são aqueles feitos pela própria pessoa, e os mediúnicos. Os anímicos têm 2 tipos. Os físicos, né? E os psíquicos. Os físicos, lembram? Parapirogenia, parafotoxenia, tá? E os psíquicos? Telepatia, retrocognição, pré-cognição, psicometria. Então, são fenômenos que a própria pessoa produz. E os fenômenos mediúnicos? São divididos em 2 tipos também. Existem os fenômenos físicos. E existem os fenômenos... Não, todos são espirituais, gente. Não é o espírito está fazendo? Então, existem os físicos, fenômenos físicos, mediúnicos. É o quê? Materialização, o que mais? Levitação, o que mais? Transporte. Pintura. Batidas. Pinturas. Pintura? Pintura mediúnica. Pintura mediúnica? Olha só, meu braço está aqui. Meu cérebro está aqui. Aí eu pego aqui e começo a desenhar. É físico ou quê? Não. O que é um fenômeno físico? Fenômeno físico. Vamos lá. O copo está voando aqui. Todo mundo está vendo? Tem certeza que vocês estão vendo? É um fenômeno físico. Todo mundo está vendo aqui. Agora eu digo assim: imaginem um copo flutuando. É um fenômeno físico? Não. O que é um fenômeno físico? Todo mundo vê ou todo mundo percebe. Tá? É um fenômeno de natureza física. Se os espíritos tocarem fogo em alguma coisa, todo mundo vai ver? É um fenômeno físico. Se você ouvir uma voz aqui falando, é um fenômeno o quê? Físico. Então, fenômenos físicos são aqueles que você usa os seus sentidos para perceber. Se o espírito segurar você e agarrar pelo pescoço, você percebe? É um fenômeno o quê? Físico. Deu para entender? Agora, tem um espírito aqui, ninguém viu, é um fenômeno físico? Não. É um fenômeno o quê? Psíquico, ou se Allan Kardec dividiu físicos e ele chama inteligentes, né, ou intelectuais, mas ele está falando que são, naquela época, são do cérebro, dentro do cérebro. Então, o fenômeno físico, o espírito faz o quê? Fisicamente.
E o fenômeno psíquico acontece aonde? Então o médium somente vê, acontece no cérebro dele. Então ele vê ou ele escuta, entendeu? Pintura mediúnica não é um fenômeno físico. A não ser que a pintura apareça sozinha. Então se a tinta começa a mexer e fazer alguma coisa, é um fenômeno o quê? Então eu pegar minha mão e pintar é um fenômeno o quê? Inteligente ou psíquico, tá? Não é um fenômeno físico. Ué, continua sendo o quê? Psicografia, então. Sim, a psicografia. O espírito está escrevendo sozinho? Se eu soltar a caneta e ela sozinha, é um fenômeno o quê? Mas se eu peguei a caneta com a minha mão e fiz assim, é um fenômeno o quê? Não é um fenômeno físico. Eu estou usando o quê? Tá? Agora, se o espírito escrever diretamente, aí é um fenômeno físico. Entenderam a diferença? Ah, agora eu vou pegar vocês. E a operação? O cara que opera é físico ou inteligente? Ok. Se for só inteligente, eu vou cortar o cara e ele vai sangrar até morrer, certo? Pode ser que eu opere tudo direitinho, mas o sangue vai sair. Vai ou não vai? Quando você corta uma pessoa, o sangue não sai? Se eu pegar um facão de caça e abrir a barriga de alguém, o que acontece? O espírito pode até pegar minha mão e fazer isso, aí vai ser assassinado. Certo? Mas eu pego o facão, abro a barriga dele, em vez de morrer, o que acontece? Ele não sente dor e não sangra. É um fenômeno o quê? Físico. Aí tem as duas coisas. Se o espírito usa a mão do próprio médium, então é um fenômeno inteligente. Só que se não sangra, não sente dor, não tem infecção, também é um fenômeno o quê? Físico. A asepsia foi feita o quê? Pelos espíritos que tem bactéria em todo lugar. Se você cortar alguém, vai ter uma infecção. Se você corta e não tem, é porque houve um fenômeno físico. Tá? Se você corta alguém e não sangra, é um fenômeno. É que vocês estão pensando aqueles médicos, né? Mas eu conheço um médico que abre o corpo com motosserra. Eu acho que só sobreviver a ser aberto com a motosserra, não precisa nem curar. Já é um fenômeno fora comum. Então ele abre o cara com a motosserra, pega, pá, e abre a criatura assim, expõe o coração, segura, só, depois costura com linha de pesca. E o cara fica vivo e fica curado do coração. Tá? Isso é um fenômeno o quê? Você acha que alguém pode ser aberto com uma motosserra e sobreviver? Não. Tá? É um fenômeno inteligente também, porque o cara usou a mão dele para usar a motosserra. Deu para entender a diferença? O que é um fenômeno físico? Transporte é um fenômeno físico. Tá? Então, quando você interfere fisicamente em alguém, eu fui fazer um tratamento espiritual e o médico achou uma cicatriz. Que fenômeno é esse? Físico. Eu tinha um tumor aqui e sumiu. Que fenômeno é esse? Físico. Então, existem fenômenos que são físicos. Você faz uma radiografia, tinha um negócio lá, fez a radiografia e não tem mais, foi um fenômeno o quê? Físico. Tá? Então, alguém vai dar um passo e sente cheiro de perfume. Que fenômeno é esse? Se só você sentiu, pode ser sua imaginação. Mas se todo mundo sentiu, é um fenômeno o quê? Físico. Tá? Então, tudo que todo mundo perceba, conscientiza, é um fenômeno o quê? Físico. Então, existem fenômenos que não são mediúnicos. Tá? E dentre não mediúnicos, tem físicos e psíquicos. E existem os mediúnicos físicos ou psíquicos. Ok? Pelo silêncio, estou achando que ele não ficou aqui. Vamos para mim também. Bom. O quê? Apagar o quadro. Só não é paranormal. Entenderam a diferença? Por exemplo, um fenômeno normal, sem ser paranormal. Isso que ele está fazendo é o quê? Físico. Agora, imagine isso ou aquilo. É um fenômeno o quê? Psíquico. Então, por exemplo, a psicologia, né, ela estuda os fenômenos anímicos. Só não estuda os fenômenos paranormais. Ela estuda os fenômenos anímicos normais.
Os fenômenos anímicos, jamais. Por exemplo, ela estuda o quê? Percepção, ela estuda o quê? A emoção, ela estuda o aprendizado, ela estuda todos os processos que acontecem aonde? Na alma da pessoa, não é? Então você vai no psicólogo tratar o quê? O seu dedão? Você vai tratar o quê? O cérebro? Você vai tratar o quê? Tanto, o que é psicologia? Estudo da psique. O que é psique? Não, é o estudo da alma. Tá bom? Então a psicologia estuda os fenômenos normais da alma, os fenômenos anímicos. Deu para entender? Mas existem os fenômenos anímicos que não são normais, são os fenômenos o quê? Paranormais. Então, olha só, existem os fenômenos normais, existem os fenômenos paranormais, existem os fenômenos anormais. O cara tem uma batida na cabeça, entrou um fragmento de bala e o comportamento dele está alterado. Isso é normal? Não, é um comportamento anormal. Tá bom? Então, nós não estamos falando nem dos normais, nem dos anormais. Estamos falando do quê? Dos paranormais. Mas estamos falando de todos os paranormais? Não, estamos falando particularmente de que fenômeno? Dos fenômenos paranormais mediúnicos. E, especificamente, hoje, no tempo que sobrar, vocês sabem que horas são? É até que horas que eu termino isso aqui? Então acabou. Só que... eu tenho que pedir permissão, né? É porque a gente começou depois. Nós começamos 20 minutos depois, tá? Vocês me deram a palavra 9h25, que eu medi ali. Tá bom? Então vou pegar mais 25 minutos. Então nós vamos falar especificamente dos fenômenos mediúnicos psíquicos. Tá bom? Paranormal, mediúnico, psíquico. Então já definimos o que é mediunidade, correto? O que é mediunidade mesmo? Ok, agora eu não quero mais falar de mediunidade, eu quero falar de outra coisa. Que é médium. Qual é a definição de médium? Que está no livro dos médiuns. É o que eu vou usar agora. Não vou usar medicina, nem nada diferente. Vou usar o livro dos médiuns só e o dicionário. Que é médium? Não. Aí é mediunidade. O que é médium? Médium é aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Então, definição: médium é aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Mas não é só isso, tem mais coisa, tá? Tá, vou repetir bem devagar. Médium é aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Bom, quem é médium levanta o braço. Levanta bem alto e fica assim, não tenho medo. Quem é médium levanta o braço. Ok. Quem não levantou? Ok, agora eu vou fazer a outra pergunta. Todo mundo é médium? Todo mundo é médium? Mentira, né? Vocês não acreditam nisso. Se acreditar, todo mundo levanta o braço. É ou não é? Vocês estão falando isso da boca para fora. É isso mesmo, da boca para fora, é um costume. Vocês falam sem pensar. Ninguém acredita nisso. Vocês não acreditam nisso. Acabaram de demonstrar aqui. É ou não é? Posso fazer uma pergunta pertinente ao assunto? Não, só para você dizer o que se é mediunidade ou não. Pois é, sabe o que acontece? Normalmente, eu falei para vocês, viu como é melhor seminário para mim? É melhor seminário. Porque eu falo muito, que é um método, chama-se maiêutica. Então, é o método que eu uso. Então, o negócio é seminário. Viu? Só vocês concordam, né? Então, sabe o que acontece? Eu tenho 25 minutos. Quando terminar os 25 minutos, quem quiser, eu abro algumas perguntas. Aí, quem tiver compromisso, sabe que esse domingo, assim, as pessoas têm compromisso, tá?
Então eu vou fechar os 25 minutos que vocês me deram a mais, e aí eu libero quem tiver que sair, aí a gente fica aqui e responde as perguntas, tá bem? Então vamos voltar aqui. Médio é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Todo mundo é médio? Olha, dizer sim da boca para fora, o que significa? Não significa nada. Não significa nada. É uma o quê? Uma crença. É igual acreditar em fadas. Então não serve para o espiritismo. Então você repete um monte de coisas, aí quando alguém de fora chega e pergunta, você fica atrapalhado. Por quê? Porque você não tem consistência. Então o fato é que vocês não acreditam nisso. Tá? Porque se acreditasse era o quê? Automaticamente todo mundo fazia o quê? Levantar o braço. Não foi assim. Tá? Só levantou o braço quem acreditava que era médico. Quem não levantou acredita que não é. Tá? Então vamos lá. Mas tudo bem. Vou aceitar. Então vocês acham que todo mundo é médico. Mas quem acha que todo mundo é médico? Levanta o braço. E o resto, eu acho que. Vamos lá. Quem levantou o braço de novo para eu ver? Vocês acham que todo mundo é médico? Por que todo mundo é médico? E daí? Isso significa que todo mundo é? E o grau zero? O que é? Esse tem grau zero de mediunidade. Como é o nome disso? Não é. Então não é por causa do grau. Então por que você diz que todo mundo é médico? Quem acha? Por que todo mundo é médico? Porque todo mundo sente? Não necessariamente. Tem gente que diz, você é maluco, não sinto coisa nenhuma. Todo mundo sente? Todo mundo vocês conhecem no trabalho, sente essas coisas? Não. Então se você chegar para um que não sente, dizer, sabia que tem um espírito aí do seu lado? Sim. Então, não é todo mundo que sente não. Por que eles dizem que todo mundo é médico? E todo mundo o quê? Isso é verdade. Mas de onde você tirou isso? Sim, olha só. Livro dos Espíritos, ok. Agora vamos lá, agora vamos resolver isso. No Livro dos Espíritos está escrito assim: os espíritos influenciam a nossa vida? Qual é a resposta? Sim. De ordinário são eles que vos dirigem. Ok. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Vocês me digam verdadeiro ou falso? Bananas são frutas? Verdadeiro ou falso? Laranjas são frutas? Verdadeiro ou falso? Logo, laranjas e bananas são iguais? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Entenderam o que acontece muito? O fato de laranja ser fruta, o fato de banana ser fruta, não significa que seja a mesma fruta. Estão entendendo? Então vamos lá. No Livro dos Espíritos está escrito: todos são influenciados pelos Espíritos. Correto? Todos são influenciados pelos Espíritos. Isto significa que todos são médicos? Não. Entendeu? Mas a palavra influência também está aqui. Sim, lembra? Laranjas são frutas. Bananas são fruta, mas não são a mesma fruta. Então, as pessoas são influenciadas. O médium é aquele que sente mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como assim? É por causa disso aqui junto. Vamos lá. O que é influência? Aí nós vamos usar o dicionário. O que é influência? Então, no dicionário, tem uma coisa que acontece que é o radical. Qual é o radical dessa palavra? Lembra? O in é o prefixo, o ência é o sufixo. Qual é o radical? Então, fluir é um verbo, certo? Fluência é um advérbio, é um adjetivo, é uma qualidade que você dá a alguma coisa. Então, o que é fluir? A água está fluindo, o fluxo dos carros. O que é fluir? Não é só movimento. Isso. Fluir significa movimento em uma direção. Então, fluir é juntar duas coisas: movimento e direção. O fluxo dos carros às 6 horas está. Mas quando você está falando isso, está dizendo assim: da cidade para não sei aonde, não sei o que, entenderam? Então, o que você está dizendo? O fluxo sanguíneo. Está dizendo o quê? O coração e o sangue que circula ali. Então, fluir é seguir numa direção. O trânsito está fluindo para a cidade?
Para a cidade não, mas para o outro lado está indo bem. Não é assim que você fala? Então fluir é seguir numa direção, tá? E ência, quando você diz uma coisa ência, você transforma um verbo em quê? Qualidade, não é? Então fulano é muito fluente no inglês, né? O que você está dizendo? Que tem, quando a pessoa não é fluente, o inglês está na cabeça, mas não vai para a boca, não flui. Entenderam? Então fluência significa mover com facilidade numa direção. E o que significa ir? Você estava feliz, botou o i na frente, o que aconteceu? Então o i, ele muda a palavra, né? Então o que é influência? Não, é mudar a direção. Então, por exemplo, infeliz, você mudou a característica feliz. Então, só quando você muda feliz, vira o quê? Fluência, seguiu numa direção. Quando você fez influência, o que aconteceu? Ah, então muito bem. Você ia ser multado. Conhece alguém com muita influência. O que acontece? Viu? Então, influência muda as coisas? Muda o quê? A direção das coisas. Então, o que é influência? Os espíritos influenciam a nossa vida? Os espíritos são capazes de mudar a direção dos nossos pensamentos e atos? Viu? Vamos traduzir. Os espíritos são capazes de mudar a direção dos nossos pensamentos e atos? Sim. De tal maneira que de ordinário são eles que os dirigem. Isso significa que todos são médiuns? Não. Porque médium, olha só, médium é aquele que é influenciado? Não, médium é aquele que sentir e ser são verbos diferentes? Se aqui estivesse escrito médium é aquele que é influenciado, e todos somos influenciados, logo todos são. É isso que está escrito? Então todos são influenciados? São. Mas médium é aquele? Esse sente, aqui é que está o problema. Em português, você usa sentir para duas coisas. Você usa sentir para sentimentos, que é uma coisa dentro de você, mas usa também para sentidos, que é uma coisa fora de você, né? Está sentindo isso? Aí eu dou uma espetada em você. Isso é sentimento? Isso é o quê? Sensação, tá? Então, a única coisa nova que eu vou dizer é que em francês, e esse livro foi escrito em francês, não é assim. Em francês são verbos diferentes. Quando você está falando de emoção, é um verbo. Quando você está falando de sensação, é outro verbo, tá? E o verbo que foi usado aqui é o verbo que fala de sensação. Ou seja, vamos traduzir. Médio é aquele que... O que é sentir sensação? Médio é aquele que percebe fisicamente o que? Num grau qualquer, a influência dos espíritos. Então todos somos influenciados? Mas quem percebe fisicamente é médium. E quem não percebe fisicamente? Bom, se não percebe, não é médium. Aí pode? Pode. Vamos lá, um exemplo. Ela é médium. Ela ali não é. Eu sou um espírito obsessor de 700 anos. E um dia eu encontro com ela na rua. Não reconheço. Nunca vi antes. Mas sinto por ela um ódio instantâneo. Uma antipatia terrível. Não sei por que ela me atrai. E eu começo a andar junto. Não sei por que eu gosto de você. Eu não gosto de você. E vou seguindo com ela. Passo o dia com ela. E o que ela sente? Não sente? Não sente nem enjoo, nem arrepio, nem dor de cotovelo, nada. Por que ela não sente nada? Porque ela não é? Então vamos lá. E eu fico com ela o dia inteirinho. Aí ela deita para dormir, né? Todo mundo deita para dormir. O que acontece quando você deita?
Sonha, é. Você vai para o mundo espiritual. Todos nós somos espíritos. Quando você dorme, você sai do corpo. Sai do corpo e é um espírito. O que acontece quando ela sai do corpo? Quando ela sai do corpo e me olha, ela reconhece. Quando ela reconhece, ela tem a aparência. Lembra o que acontece assim, em sintonia? No que ela me vê e reconhece, ela volta àquela aparência. Te conheço! Quando eu vou pegar o pescoço dela, ela corre no corpo. Tive um pesadelo horroroso. Um bicho ruim queria me pegar, horrível. E eu pego uma clava e dou-lhe uma cacetada. E o que ela sente? Nada. Eu chuto, esbravejo, espumo, cuspo. O que ela sente? Nada. Está livre de mim? 700 anos dá muita experiência. Ah, eu vou me vingar, eu vou acabar com a sua vida. Mas eu faço um monte de coisa e ela não sente nada. Mas eu fico junto, tentando, eu tento o dia inteiro e ela não sente. Mas as pessoas em volta sentem. E eu descubro que a chefe dela tem uma sensação horrorosa toda vez que eu chego perto. Ah, você vai ver só. Aí ela começa a notar que em volta dela tem uma animosidade estranha, que começam a persegui-la sem razão. Um monte de inimigo, estava tudo bem, de repente tudo virou, a sorte virou, as coisas começam a dar errado. Incrível. Não é todo mundo que sente, mas aqueles que sentem raiva de você. Mas ela não sente nada. Mas isso não me basta, não basta isso. Eu quero pegá-la, eu quero acabar com ela. Aí eu espero, só tem um momento que eu posso pegá-la. Qual? Quando ela sai do corpo, certo? Então eu espero de noite. Aí ela deita, dorme. Quando ela sai, o que ela encontra? Aí eu vou pegar o pescoço, o que ela faz? Acorda. Acorda. Ela corre no corpo e acorda. E ela fica a noite inteira fazendo isso. Ela cochila, sai e acorda. E ela tem uma noite péssima. Como é que ela está no dia seguinte? Nossa, eu estou dormindo tão mal. Eu estou tendo uns pesadelos horríveis. Eu vou dormir, daqui a pouco eu acordo de susto. E ela passa a noite assim. No dia seguinte, como é que ela está? Cansadinha. Mas ela é jovem, cansadinha. Aí diz, deve ser estresse, deve ser isso, deve ser aquilo. Uma semana ela passa assim. Como é que ela está uma semana depois? Eu estou com algum problema. Poxa, toma um chá. Aí ela começa a tomar chá. Chá de camomila, chá de erva cidreira, chá de não sei o que lá. E aí, melhora? Ela continua acordando assim. Não é insônia. Porque ela dorme, não dorme? O problema é que ela não dorme o suficiente. Quando ela começa a dormir, isso não chama insônia. Aí ela vai ao médico. Você pode estar com problema respiratório, lembra? A pessoa não respira direito e acorda. Aí ela começa a fazer os testes, descobre o quê? Não tem nada, está tudo normal. Só não dorme. Aí ela começa a ficar cansada, porque esse sono que ela tem não é suficiente. E ela começa a ir ao médico. Aí o médico passa isso, passa aquilo. Aí ela chega lá no psicólogo. Você está com algum problema? Não, não tem nada, não, tudo normal, não mudou coisa nenhuma. Não tem porquê você estar com isso. Não, você está com medo de alguma coisa? Não, não tem nada. Minha mãe, meu pai, está tudo bem. Ok, eu vou te dar, você deve estar ansiosa. Vou te dar um Lexotan, 3 miligramas. Aí ela chega em casa e toma o Lexotan 3 miligramas e aí o que acontece? Nada. Porque quando ela dorme, eu vou pegar o pescoço, ela acorda. Fica meio assim, né? Mas Lexotan não adianta. Você deve ser meio resistente. Toma 2 comprimidinhos, 6 miligramas. Ela toma 6 e fica meio assim e dorme. Você cochila. E os pesadelos ficam mais intensos. Mas dormir que é bom, não dorme. Por quê? Você é esperto, você acha que você vai ficar lá? Deixa eu te pegar? Não. E aí você começa a ficar mal. Então você consegue ficar assim? Você toma um remédio, se sente mal, mas não descansa. Aí diz, olha, aí o médico assim, melhor ser um neurologista, você pode estar com algum problema. Aí você vai no neurologista, faz exames, o que deu? Não tem distúrbio do sono, não tem nenhum tipo de neuropatia, não tem nada. Aí manda você para o psiquiatra de novo, aí você vai para o psiquiatra e diz, olha, você foi neurologista? Foi. Você fez exame? Fez. O que deu? Nada. Você fez exame do sono? Fiz. Respiratório? Não tem nada. Bom, você já tomou algum Lexotan? Não, eu já tomei Lexotan, já tomei um... Ok, você deve ser uma dessas pessoas resistentes. Vou te dar um barbitúrico. Vou te dar um Valium. Então, Valium, e você vai dormir. Aí ela chega, toma um Valium, baba a beça e... Não dorme. Ela dorme, mas acorda sobressaltada. E
Isso. E não descansa. E ela começa a ter problema no trabalho. E a coisa vai ficando ruim. Aí ela vai no psiquiatra e diz, olha, vamos fazer os exames de novo. Aí ela faz os exames de novo, o que deu? Você já foi na psicóloga? Já, eu vou na psicóloga fazendo análise, fazendo um monte de coisa, e ela diz que eu não tenho nada. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um remedinho. Eu vou lhe dar um neuroléptico. E você vai dormir. O que é um neuroléptico? Roipinol. É um remedinho que bloqueia o sistema reticular e provoca o sono. Então ela vai para casa, se prepara e toma o neuroléptico. E o que acontece? Ela dorme por 16 horas. E aí, minha filha, eu pego ela, levo para lá e eu uso todos os instrumentos de tortura que o homem já inventou. Como é que ela acorda no dia seguinte? Como é que ela acorda? Ela se sente miserável. Ah, deve ser ressaca do remédio. E aí ela descobre o seguinte, que se ela não tomar o remédio, ela não dorme. Mas quando ela dorme, ela se sente muito mal mentalmente. Só que ela precisa dormir, não precisa? Então ela toma o remédio. E como é que ela está 6 meses depois? Vamos fazer um teste. Só desliga a câmera só um pouquinho. Desliga a câmera só um pouquinho para fazer um teste. Desculpa, então, o impacto disso existe? Então, você toda noite ouvindo coisas assim, como é que você acorda daqui a 6 meses? Então, daqui a 6 meses ela vai no psicólogo, ela tem depressão, ela tem tendências suicidas, ela está com baixa autoestima, ela tem transtorno de natureza psicológica? Tem. Ela está? Qual a doença dela? Obsessão. Ela está obsidiada. Ela é médium? Não. Mas está obsidiada? Os espíritos influenciam nossa vida? De tal maneira que de ordinário são eles que vos? Isso significa que todo mundo é médium? Você pode ficar obsidiado sem ser médium? Pode. E se você disser para ela que tem um espírito, ela vai dizer assim, besteira. Não está sentindo? Não. Está ali do seu lado, não estou sentindo nada. E não sente mesmo. Agora, se ela fosse médium, como é que seria? Seria diferente? Ah, quando eu encontro com ela em encosto, o que ela ia sentir? Sentir uma coisa estranha, uma coisa ruim? Que coisa! Mas eu ainda não conheço. No momento em que eu percebo que é ela, eu aperto o pescoço dela. Estou sentindo um troço ruim? Uma falta de ar, um negócio ruim que eu estou sentindo? Isso aí que ela vai sentir depende do grau. Tem gente que sente? Tem gente que sente? Mas todo médium? Pode ser arrepio, pode ser coisa ruim, e pode ser que você veja, enxergue, sinta. Ok? Então o médium é aquele que percebe fisicamente, num grau qualquer. Pode ser desde o arrepio até a visão, a audição, etc. Agora, tem aqueles que não sentem nada. Isso significa que os espíritos não influenciam eles? Não. Tem gente profundamente obsidiada e que não sente nada. São até mais difíceis de tratar, porque diz, você é maluca. Doida, não tem nada. E tem as entidades espirituais se perturbando. E ele está perturbado? Está perturbado, sim. Está obsidiado muitas vezes, gravemente, e não sente. E ele não acredita em você. Deu para entender? Agora, aqueles que sentem, acreditam. Porque tem essa coisa, não está sentindo aí, tô. Não vai para o centro espírita que vai te ajudar. Por que tem tanto médico no centro espírita? Graças aos obsessores. Não? O pessoal acha que aumentou, não. Eles vêm para cá para dar dor que o obsessor botou. Então eles vêm para o centro espírita. Porque é mais fácil entender. Estou sentindo uns negócios estranhos. Aí o médico, não estou com remédio, não adianta. Eu estou sentindo uma coisa estranha. Até que ela diz, olha, tem um centro espírita muito bom, vai lá. E ela vai, e o quê? Melhora? Aquele outro que não sente nada, se fosse também melhorava? Melhorava. Ele ia continuar não percebendo fisicamente. Porém, à medida que se afastava das entidades, fazia o tratamento, ele iria melhorar mentalmente. Porque na obsessão, quando você não tem efeito mediúnico, a obsessão se dá o quê? Por via espiritual. Nós somos todos espíritos. Nós vamos para o mundo espiritual. Então nós podemos ser perturbados? Ser influenciados? Podemos. Então a influência dos espíritos não depende da mediunidade.
Então a pessoa diz, você é obsidiado porque é médium. Não. Você é obsidiado porque tem um espírito lhe perturbando. Você pode ser médium e não ser obsidiado. Não é todo médium que é obsidiado. Entenderam a confusão? A obsessão tem a ver com o comportamento que você tem ou com o passado. Tá? A mediunidade não. Ok, gente. Eu sei que é muita informação. Deixa eu só terminar a definição do livro dos médios. Médio é aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Continuando. Raros são aqueles que não possuem dela alguns rudimentos. Ou seja, o que são raros? Poucos. Então, mas existem? Então existem aqueles que não têm nem rudimento de mediunidade. Um exemplo de um espírita famoso que não era médium. Allan Kardec. Tá? O próprio Educador não era médium. Quem disse? Ele mesmo disse, né? Ele mesmo disse que não era médium. E perguntou para os espíritos, por que não? E os espíritos responderam: não interessava ao mundo espiritual que ele fosse médium, para que ficasse clara a sua isenção diante da sociedade. Porque naquela época dizia que os médiuns eram loucos. Então, como ele não era médium, ele era são. Entendeu? Então era muito importante que na época da criação, do desenvolvimento do espiritismo, ele fosse são. Que se ele fosse médium, o que diriam? Ah, é só mais um maluco, você é um livro de um maluco. Então, nem todo mundo é. Mas vamos lá. Raros são aqueles que não possuem dela quem? Mediunidade, alguns rudimentos. Ok? Ou seja, há um grande número de pessoas que não são médiums? Não, raros são aqueles que não possuem alguns rudimentos. Então existem, mas são muitos? Não, raros. Pode-se até dizer que todos são médiums. O que é pode-se? Que vem bem? Pode-se até dizer. Quer dizer, na minha época era condicional, agora eu não sei mais. Que significa o quê? É uma possibilidade. Pode-se até dizer que todos são médiums. Mas, vírgula. O que significa mais, vírgula? Isso é português, gente. O que é mas, vírgula? Gosto muito de você, mas, vírgula. O que significa? É uma conjunção adversativa. Significa o seguinte: que a próxima frase, eu vou dizer uma coisa que contraria a frase anterior. Correto? Então está escrito: pode-se até dizer que todos são médiums, mas, vírgula, médiums somente o são aqueles que possuem a faculdade ostensiva. Ou seja, o que é ostensivo? Está escrito, todo mundo vê, é visível. Então, por exemplo, lembra Machado de Assis? Fulano ostenta na face as marcas da devassidão. Ou seja, todo mundo olha e sabe que ele é um. O que é ostensivo? O que é a mediunidade ostensiva? Você tem sinais e sintomas visíveis. Todo mundo sabe, dá para ver. Há alterações da sua personalidade, porque você é médium. Então, quem tem rudimentos de mediunidade é médium? Não. Médios somente são aqueles que possuem a faculdade. Médio é aquele que sente sempre, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Se você sente uma vez na vida, está na morte, você é médio. Quer ver um exemplo? Apaga aqui para mim. Acho que demora mais esse negócio de apagar. Viu que é seminário? Viu que a gente dá um tempão para falar? Imagina que essa linha aqui é a linha da consciência, tá? Essa aqui é a linha da inconsciência. Então, acima daqui você está consciente, tá? Abaixo daqui você não está inconsciente. Você está nessa faixa. E abaixo daqui você está inconsciente. Esse consciente é o consciente médico, tá? Porque o psicológico é saber. Esse aqui está acordado ou não. Quando você está consciente, você teve um acidente, chegou no hospital, o médico pergunta: qual é o seu nome? Por quê? Ele não é para esse erro de paciente, ele quer saber se sabe o seu nome. Ele diz seu nome. Aí ele diz paciente lote. Não, começa com paciente R. Aí ele pergunta: você sabe onde está? Ele disse: sei. Sabe como chegou aqui? Sei. Sabe que dia é hoje? Se você responder tudo certinho, ele vai escrever paciente lote. Lote.
Paciente lúcido orientado no tempo e no espaço. Paciente lúcido orientado no tempo e no espaço. Tá? Então ele sabe que você não está com nenhum tipo de lesão naquele momento. Está lote. Então quando você está acima dessa linha, você está lote. Você poderia dizer seu nome. Ah, sei meu nome. Mas chegou aqui, não sei. Você sabe onde está? Não faço ideia. Ele não disse está lote. Você está abaixo da linha de consciência. Você está lúcido, mas não está orientado no tempo e no espaço. Entendeu? Então, se você perder algum desses pontos, ele vai descobrir onde tem lesão, que tipo de lesão, como é que é. Então, acima dessa linha, o paciente está lote. Então, vocês, por exemplo, aqui estão lote. Vocês sabem o nome de vocês? Sabem onde estão, como chegaram aqui? Sabem exatamente o que está acontecendo? Vocês estão? Lote. Tá? Bom, então tem uma pessoa lote. Ela lote não sente espírito nenhum. O espírito pode vir fazer o que quiser. E ele não sente nada. Mas ele vai pro bar, toma umas pingas. O que acontece com o lote dele? Então olha só. Gente, não vamos dizer por aí que eu disse que a mediunidade é uma barrinha. Vamos lá. Esse aqui tem 0 grau de mediunidade. Esse aqui tem um pouquinho. Esse aqui tem mais um pouquinho. Esse aqui está assim. Esse aqui está assim. Tá? E esse aqui está bem assim. Então vamos lá. Essa aqui está abaixo do nível de consciência, não está? Então, esse aqui tem o quê? Rudimentos de mediunidade. Eles, lote, lúcido, orientado no tempo e espaço, sentem alguma coisa? Quando o espírito chega, eles sentem? Se o espírito apertar o pescoço deles, eles sentem? Se o espírito fizer qualquer coisa, eles sentem? Não. Porque os rudimentos de mediunidade deles estão o quê? Abaixo do nível de consciência. Mas aí ele foi para o bar, tomou muita cachaça. O que acontece com o nível de consciência? Quando ele sai, ele está lúcido, orientado no tempo e espaço? Ah, baixou? O que aconteceu com a mediunidade dele? Aqui, ele sentiu alguma coisa? E agora? Olha quanto a mediunidade apareceu aqui, ó. O que acontece? Ele só vê a alma do outro mundo quando está bêbado. Quando ele está bêbado, ele vê um monte de coisa, aparece demônio, aparece... Aí quando ele acorda, ressaca, não, foi a bebida. Foi a alucinação por causa da bebida. Porque ele sobra, ele vê alguma coisa? Mas quando ele bebe, se ele fumar mescalina, haxixe, coisa desse tipo, o que acontece? Já ouviram falar do santo daime? O que é o santo daime? Santo daime é substância. Então você vai no ritual, você toma e teoricamente encontra mentores e ancestrais e tem visões, tá? Todo mundo que toma o santo daime tem visão? Não. Tem vários amigos que foram experimentar, não sentem nada. Eles têm um troço horroroso, eles ficam enjoados e não sentem nada. O que significa? Quem não sente nada? Se ele estiver aqui e o santo daime não é uma coisa muito forte, ele vai baixar o nível de consciência, mas não vai baixar muito. Agora, tem pessoas que quando tomam, sentem. Veem os guias, veem entidades, fazem viagens astrais, fazem miséria. Então, elas tiveram uma revelação divina. Mas só quando elas tomam o... Sem chá, elas veem alguma coisa? Vê guia, vê algum troço? Não. E aqueles que veem sem chá, quando tomam chá, aumentam. Então, já ouviram falar do xamanismo? Né? Os xamãs usavam determinadas substâncias para provocar as visões do passado, do futuro, para ver guia, para ver isso, ver aquilo. Então, por que eles precisavam de substâncias? Porque eles não eram médios, mas tinham rudimentos de mediunidade. Se você usa alguma substância para baixar o nível de consciência, pode acontecer. Não recomendo. Ok? Acontece, mas não recomendo. Por isso, algumas pessoas, em determinadas circunstâncias, chamados estados alterados de consciência, pode ter uma experiência. Você ficou presa na Ferrari do carro, teve um acidente, ficou presa na Ferrari, o fogo começou a pegar. De repente você aparece, Nossa Senhora Aparecida, e diz para você: minha filha, fique calma, ajuda já vem. Não é só isso, pense nesse nome, Bob, sua vida vai mudar.
Aí desaparece. Daqui a pouco chega um bombeiro lindo, alto, forte, tira você daquele ar. Como é seu nome? Eu sou o Bob. Viu? Foi Nossa Senhora que salvou a minha vida. Ela estava imaginando? Não, se fosse só imaginação, mas o tal do Bob apareceu mesmo, aconteceu tudo. Foi um fenômeno paranormal? Foi. Ela é médium? Não. Não é médium. Médium é aquele que sente sempre. Lote. Ela estava no meio de uns ferraz em chamas. Isso é um estado normal? Ela estava com a chamada choque. É um estado alterado de consciência. A pessoa perde um pouco da lucidez. Então, nesse momento, ela teve um fenômeno paranormal? Teve, olha só, até grande. É maior do que esse aqui. Então, apareceu, teve tudo, aquela revelação. E depois? Nunca mais. Quer ver uma outra história? Você está com seu pai, está morrendo de câncer, fica semanas sem dormir. Aí ele morre, você está lá no caixão arrumando, aí entra seu pai. Minha filha, esqueci de dizer uma coisa. Olha no paletó marrom. Lá dentro, não esquece de olhar no bolso do paletó. Aí ela, ai meu Deus, será que a alma do meu pai veio, não põe? Ela fica assim, ela vai lá no paletó quando ela tem uma pólice segura. Foi o pai? Foi um fenômeno paranormal? Ela é médium? Nunca mais ela viu nada, nem antes nem depois. Ela é médium? Não. Por que aquilo aconteceu? Ela virou médium naquele momento? Ela estava num estado alterado de consciência, sem dormir não sei quanto tempo, o pai acabou de morrer. Então, olha só. Aí se ela não estiver naquela circunstância de novo, ela vai ver alguma coisa? Então, lúcida, orientada no tempo e espaço, ela vê algo? Não vê nada. Ok? Então ela tem rudimentos de mediunidade. Quem tem rudimentos de mediunidade é médium? Médios somente o são aqueles que possuem a faculdade ostensiva. Ou seja, eles, lote, lúcidos, orientados no tempo e espaço. Toda vez que o espírito chega, eles... Essa aqui sente o quê? Toda vez que tem um espírito, ela sabe. Você está vendo? Não. Você está escutando? Não. Mas sei. E tá? Tá. Ela é médium? É. Então, com ela você pode saber se tem ou não tem espírito obsessor ou não é. Mas ela sente o quê? Só isso. Ela é médium? É. No médium, num pequeno grau. Mas é? Por quê? Porque ela está e sente assim mesmo. Sente sempre. Ela tem uma faculdade ostensiva. Entenderam que ostensivo não é muito? Ostensivo é ter sempre. Então, isso incomoda a vida dela? Claro que incomoda. Então ela tem sinais e sintomas? Tem. Ela não pode ir em qualquer lugar que ela passa mal. Ela tem limitações, chega um perturbado, ela sente. Ela tem um monte de probleminhas. Isso é ostensivo. Agora e essa aqui? É a mesma coisa? Ela é médium? Então ela sente o quê? Mais coisas? Então ela sente bem mais coisas. Bom, de sintomas físicos, ela tem audição, escuta às vezes, não muito nitidamente, mas ela escuta. E esse aqui? Esse aqui normalmente é no hospício, né? Lembra daquele menininho que você sentiu? Né? Normalmente quando começa a falar alucinação visual auditiva, manda para o hospício direto. Tem um grande número deles no hospício. As pessoas querem muito ser igual ao Chico Xavier. Eu queria saber se vocês conseguem ficar sãos por cento com isso. Se vocês começarem a ver tudo. Veja bem, ver os obsessores. Lembra o que eu estava falando? E aí você olha para a plateia e vê um monte de obsessor. Você vai ficar feliz? Então assista o filme Sexto Sentido de novo e veja a vida do garotinho. Mas nem todo médico é. Sim, mas no hospício tem um montão. Tem. Eu tenho uma paciente que estava no hospício, ela dizia que ela estava sendo estuprada por São Jorge. Aí disse assim, ela começou, isso começou a acontecer, ela tinha 12 anos. Apareceu marcha no corpo, ela tomava soco na cara, caía no chão, marcas, quebrava a costela e tudo mais. E ela dizia que era São Jorge. Sabe por quê? Porque ela dizia que o cara usava couraça, um elmo, tinha uma lança, uma espada. E ela tinha visto uma imagem de São Jorge não aparece naquelas coisas? Então ela dizia que era ele. Então era um soldado, vestido com aquelas couraças como se fosse um espanhol, uma coisa assim, que a atacava. E apareceram as marcas. E ela foi internada nos hospícios, porque ninguém via nada, ela caía, apanhava, essa coisa toda, e ninguém via. Aí alguns médicos diziam que ela mesmo fazia, até que viram aparecer as marcas, sem ela não fazendo nada. E ela foi internada, o diagnóstico é histeria, né? Esquizofrenia histérica.
Histeria porque aparece. E esquizofrenia porque é louca. Porque ela tem alucinação visual, auditiva e tática. Ninguém viu, então é o quê? Mas ela não era a única. Então é muito comum você ir para o hospício. Tá? Então, não tem pouco médium assim. Não, tem bastante. A dificuldade é eles sobreviverem no mundo real. Tá? Porque pensa bem, você é adolescente e não sabe o que está sentindo. Você chega perto de alguém e sente coisas estranhas. Você vai poder namorar? Sair, passear, fazer tudo que os outros fazem? Você vai ser normal? Sim, mas o problema é esse. A maioria não tem O Divaldo, vocês acham que ele está numa situação boa? Acham não? Mas ele ia se suicidar. Ele pegou no elevador a sério e resolveu se matar. Por que ele não fez isso? Alguém sabe da história? Porque ele tinha uma irmã que tinha suicidado, ela apareceu para ele, toda arrebentada, disse assim, não faça assim, não fique igual a mim. Aí ele ficou com medo. Aí não fez. E a vida dele sempre foi muito difícil. Olha só, e a gente não tem a disciplina que ele tem. Imagina. Esse estado de consciência de alteração pode ser quando você está quase dormindo. Sim. Você começou a dormir. Você não está dormindo, você está consciente. Mas você está vendo muita coisa. Pode. Veja bem. Agora, você é considerado médium quando, assim como de consciência, consciente, você tem as percepções. Percepção extrasensorial. No caso, percepção extrasensorial do espírito. Então, você está aqui. Agora, lembra que isso aqui é uma faixa? Isso aqui é uma faixa. Então, ela é oscilante. Então, se você estiver aqui, assim, por exemplo, então, no lusco-fusco, você tem percepções. Deu para entender? Ok, gente, acabou meu tempo. Quem dirige aqui, quem tiver compromisso, e aí encerra aqui e depois eu fico aqui para quem quiser responder pergunta.